Você quer fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quantos treinos você precisa fazer por semana, como deve ser o treino longo, quantos treinos intervalados e como devem ser esses treinos intervalados, se precisa fazer musculação ou não, enfim, é um panorama geral para você conseguir fazer essa meia maratona abaixo de 2 horas. Então fica com a gente aqui até o final que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para você. Meu nome é Alex Tomé, eu sou treinador de corrida e esse é mais um dos nossos vídeos da minissérie sobre meia maratona. Você pode dar uma olhadinha atrás, tem outros vídeos bem legais também. Inclusive, a gente está com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Só faltam mais ou menos uns 98 mil, então por favor, nos ajude aí, se inscreva no canal, que torna o nosso conteúdo bem mais relevante. A primeira pergunta que as pessoas geralmente fazem é: quantas vezes por semana eu preciso correr para fazer essa meia maratona abaixo de 2 horas? E eu posso te falar que frequência é algo muito importante. Então, se você conseguir correr mais vezes, melhor. Por quê? Simplesmente porque você vai estar mais tempo em exposição, vai conseguir fazer mais adaptações do seu corpo e isso é muito importante, isso é excelente. É claro que, se você ainda está começando na corrida, primeiro, segundo ano de corrida, fazer muitos treinos pode te expor a um risco de lesão muito alto. Então, não vale a pena fazer isso. Normalmente, eu diria, se conseguir fazer 5 vezes, excelente, maravilhoso. Mas geralmente, para quem vai buscar uma maratona sub 2 horas, 5 vezes acaba sendo um pouquinho demais. Então eu fixaria ali como 4 vezes, tá ótimo. Pô, Alex, mas eu só consigo correr 3. Será que dá? Talvez até dê, vai depender um pouquinho da genética, vai depender um pouquinho da sua experiência, mas entre 3 e 4 vezes seria ótimo. Se puder correr 4, melhor. Uma alternativa que eu acho sempre muito legal é você ir alternando. Uma semana 3 vezes, uma semana 4 vezes, uma semana 3 vezes, uma semana 4 vezes. Assim você consegue aos poucos se expondo a mais treino e também melhorando a sua possibilidade de conseguir lá o 2 horas na meia maratona. Já a segunda pergunta que as pessoas mais fazem é em relação ao treino longo. Quantos quilômetros deve ter o treino longo e como que ele deve ser feito? Se é só sair para rodar ou se a gente precisa fazer alguma variação. Geralmente, quando a gente está falando em entregar a primeira maratona, só simplesmente fazer a primeira meia maratona, geralmente se fala em 16, 18 quilômetros, já é suficiente para você chegar lá e concluir a prova. Mas como a gente está falando aqui em objetivo um pouquinho mais avançado e você conseguir concluir a prova num tempo um pouco melhor, conseguir o seu melhor tempo, é legal que você avance um pouquinho mais nesse sentido. Então fazer treinos lá de 20, 22, 24 quilômetros é muito legal, porque você fica mais tempo em exposição e isso aumenta o tempo que o seu corpo está fazendo adaptações e você deve melhorar também a partir disso. E outra coisa que você pode incluir nesse sentido é você fazer lá alguns treinos colocando alguns ritmos, que pode ser treino progressivo, pode ser um treino mesclado, como por exemplo, você vai fazer lá uns 5, 6 km de rodagem leve, aí você coloca o ritmo que ele é de meia maratona, 5,39, 5,40, depois você termina com um treino leve, ou você fazer até um treino progressivo, por exemplo, 21 km sendo 7 km a 6,20, por aí mais ou menos, aí depois você faz 7 km a uns 5,50, depois você faz mais uns 7 km a 5,40, e é muito legal, porque você vai colocando o ritmo nesses treinos e vai te preparando, vai preparando o músculo e também vai preparando a sua cabeça, porque você conseguir um RP vai fazer com que você precise sofrer um pouquinho mais, você tem que estar exposto a esse sofrimento, e você sofrer um pouquinho mais nos treinos vai te trazer um pouquinho dessa preparação mental, digamos assim, para a prova. Mas um ponto que é muito importante aqui e que é um erro de muita gente é você fazer a prova, fazer todos os treinos em ritmo de prova. Cara, isso geralmente não é uma boa ideia, porque o desgaste de fazer um treino de meia maratona em ritmo de meia maratona, ele é muito grande. E você não quer conseguir o seu melhor tempo num treino, você quer conseguir o seu melhor tempo na prova. Treino é para treinar, então você precisa realmente ser muito cauteloso em ficar usando treino de ritmo todo final de semana. Se você já é uma pessoa muito mais experiente, você pode até abusar um pouquinho mais disso. Mas se você está buscando aí segunda, terceira meia maratona, está querendo fazer o seu melhor tempo, eu sugiro ter um pouquinho de cuidado, talvez alternando um final de semana leve, um final de semana colocar um pouco de ritmo e você vai fazendo essa alternância. Como eu falei, esses treinos progressivos são muito bons, treinos com blocos também são muito legais, como por exemplo, faz 5 km de rodagem leve, depois você faz mais 5 vezes de 2 km em ritmo de meia maratona, com um intervalinho ali no meio, depois finaliza rodando um pouco mais leve. Então você tem várias opções aqui, ou por exemplo um fartlek, 2 km leve, 1 km em ritmo de meia maratona, e você vai fazendo essa alternância. Porque embora, como eu tenho falado aqui, que o ritmo para fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas é lá uns 5,39, 5,40 por aí, é legal que você esteja preparado para fazer uns 5,35,
mais ou menos nesse sentido, porque você pode chegar na prova e o seu relógio está marcando um pouquinho diferente da marcação da prova, e a prova ter 21.400, 21.500. É preciso que você tenha uma gordurinha. Ou, por exemplo, na minha última meia maratona, eu cheguei no final, eu não sabia que tinha uma alça no meio da prova onde tinha uma subidinha. Então eu acabei perdendo alguns segundos nessa subidinha que eu não esperava encontrar. Então é legal que você tenha ali uma certa gordurinha para não chegar exatamente no cravado em 2 horas, né? A Bibi, inclusive, que está aqui atrás da câmera, ela fez a prova dela em 2 horas e 42 segundos. Então se ela tivesse conseguido ali tirar 2, 3 segundos por quilômetro antes, ela provavelmente teria feito o sub 2. Então isso é uma coisa que estrategicamente é importante você se preocupar também. E com essas duas, com essa questão de frequência de treino e do treino longo, a gente chega à terceira pergunta, que é o volume semanal. Quantos quilômetros eu preciso fazer por semana para conseguir fazer essa meia maratona abaixo de 2 horas? E aqui também depende de muita coisa, depende se você vai treinar 3 ou 4 vezes por semana e quão longo vai ser o seu treino. Mas normalmente a gente está falando aí na casa dos 40, 50 quilômetros, já é muito bom, você provavelmente vai chegar preparado, vai chegar preparada para conseguir fazer essa prova e entregar o sub 2 horas. Tá, beleza, Alex, você falou aí dos treinos longos, do volume de treino, da frequência, mas e os treinos intervalados? Esse aqui é um capítulo à parte, porque a gente usa os treinos intervalados geralmente para treinar duas coisas, VO2 máximo e limiar anaeróbio. VO2 máximo, ele está muito relacionado com velocidade, você conseguir melhorar a sua velocidade. Já o limiar está muito relacionado a você conseguir sustentar essa velocidade. Então são coisas diferentes. É claro que com testes a gente consegue entender exatamente qual dessas coisas que você precisa trabalhar, qual a sua prioridade. Mas em termos gerais, se a gente for falar em meia maratona, você precisa sustentar muito bem a velocidade, porque você vai estar durante 2 horas correndo num ritmo que ele não é confortável. Então você precisa sustentar muito bem a sua velocidade. Por isso que, se você não tem teste, não tem treinador, eu iria mais para o lado de fazer treinos de sustentação de velocidade. Eles são menos agressivos e eles têm uma relação muito próxima de ritmo com a meia maratona. Como é que funcionam esses treinos aqui? Geralmente a gente faz aí uma relação de 4:1, que quer dizer 4 minutos de estímulo com 1 minuto de pausa. Então, por exemplo, 8 vezes de 4 minutos de estímulo com 1 minuto de pausa. Se esse treino ficar muito pesado, talvez você pode aumentar um pouquinho a pausa, 1 minuto e meio, mas mais ou menos nesse sentido. Agora, a gente tem que pensar também qual é o ritmo que você vai colocar aqui. Esse ritmo, ele não pode ser o ritmo de meia maratona, ele precisa ser um ritmo um pouco mais forte que o ritmo de meia maratona. Mas ele também não pode ser um ritmo de VO2 máximo. Então vamos supor que você vai fazer a meia maratona lá num ritmo de 5:39, 5:40, esses treinos intervalados, eles têm que estar girando aí mais ou menos entre 4:50 e 5:10. Você está conseguindo fazer esses treinos com certa tranquilidade. Você pode falar assim, pô, Alex, ficou muito difícil para mim. Talvez você tenha que rever a sua expectativa da prova. Ou também entender que vai ter um processo de evolução, né? Você vai evoluindo semana a semana. Se você tiver 12, 14, 16 semanas para treinar para meia maratona, talvez os primeiros treinos ficam muito difíceis. Mas conforme você vai passando a semana, você vai evoluindo, eles vão ficando um pouco mais fáceis. Então, só para vocês terem uma noção, acredito que treinos de limiar seria um pouco mais indicado para quem vai fazer essa prova, e esse ritmo do treino de limiar seria mais ou menos entre 4:50 e 5. Passou 2, 3, 4 semanas, ficou muito fácil fazer esse ritmo aí de 4:50, 5, 5:10. Você pode aumentar o número de repetições, por exemplo, de 8 para 10 repetições, ou até mudar um pouquinho o estilo do treino. Ao invés de 8 repetições de 4 minutos, pode fazer 4 repetições de 8 minutos, no mesmo ritmo. Claro, aumenta um pouquinho o intervalo, mantendo essa relação de 4:1. 4 minutos de estímulo para 1 minuto de pausa. 8 minutos de estímulo para 2 minutos de pausa. Então você pode manter essa relação, ter convicção de que esses treinos vão ficar muito legais para você. Se você quiser fazer também alguns treinos de VO2 máximo, pode ajudar, pode te trazer mais velocidade também, e aí o estímulo tem que ser um pouquinho mais curto, 1 minuto e meio, 2 minutos por aí. A pausa ela também precisa ser maior, e a pausa tem que ser em relação 1:1, ou seja, 1 minuto de estímulo para 1 minuto de pausa, 2 minutos de estímulo para 2 minutos de pausa. Só que o ritmo ele vai precisar ser mais forte. Se você está falando aí de uma maratona, uma meia maratona, um ritmo de 5:39, 5:40, provavelmente esse ritmo aqui vai ficar lá na casa dos 4:10, 4:15, mais ou menos por aí. Então percebe, VO2 máximo a gente vai fazer repetições muito curtas no ritmo aí de 4:10, 4:15 por aí. O limiar a gente vai já alongar um pouquinho as repetições, vai fazer na casa dos 4:50, 5 por aí, para aí sim você fazer o seu treino de ritmo de meia maratona lá nas 5:39, 5:40. Lembrando que os treinos leves precisam ser realmente muito leves.
E eu tô falando das 6h20, 6h30, 6h40. É claro que todos esses ritmos, todos esses números que eu tô dando para vocês aqui são algumas sugestões bem generalistas. Então pode ser que para você especificamente alguma coisa não encaixe exatamente como eu tô falando. Você pode até deixar aqui nos comentários se você já fez uma meia maratona sub 2 ou até a sua meia maratona, se isso aqui tá fazendo sentido, se esses números batem e fazem sentido para você. Agora eu vou para a última pergunta, que é a questão da musculação. Será que eu preciso fazer musculação para fazer uma meia maratona sub 2 horas? E a minha resposta é sempre que sim. Por quê? A musculação ela vai trazer uma melhora de economia de corrida. Então você ter músculos fortes vai fazer com que executar aquela tarefa seja mais fácil. Economia de corrida é isso. Basicamente é você conseguir executar a mesma tarefa gastando menos energia. Então você é mais econômico. Então a musculação ela ajuda muito, ela ajuda demais nesse sentido, além de nos proteger contra lesões. Então, se você faz a musculação e você fica mais forte, fica muito mais fácil de transportar o peso do seu corpo. Se ficar mais fácil transportar o peso do seu corpo, você consegue fazer um ritmo melhor, você consegue ser mais rápido ou desgastar menos. Como a gente já tem um ritmo que ele é definido, é o 5h39, 5h40 por aí, você ter um desgaste menor é muito importante, porque uma prova ela é muito longa, são 2 horas batendo o pé no chão, o músculo sendo desgastado. Músculos fortes vão ter um desgaste muito menor, então é muito importante que você faça a musculação. E a musculação eu estou falando aqui em treino de força. Muito peso, pouca repetição. É isso que vai fazer com que você melhore sua economia de corrida. É claro, se você não tem experiência nenhuma de musculação, cara, vai para musculação, faz um trabalho lá de adaptação, para depois fazer o trabalho de força, né? Você não pode sair do nada já colocando um monte de peso nas costas e agachando, porque a probabilidade de lesão é muito alta. Mas sim, se você tiver a possibilidade, você puder fazer a musculação como treino de força, eu acho excelente e vai mudar completamente o patamar. E antes de finalizar esse vídeo, eu só queria fazer um disclaimer. Tudo que eu falei aqui é um panorama geral. Eu trabalho aqui de maneira bem individualizada, bem personalizada com os meus atletas. Mas como esse tipo de dúvida é muito comum por aqui, eu resolvi trazer para um panorama bem geral para vocês entenderem mais ou menos como a gente pode começar a ter uma observação de treinamento de meia maratona sub 2 horas. Até sugiro vocês darem uma olhada lá no vídeo que eu fiz, que compara 2 atletas, um maratona sub 3 e um maratona sub 4, para vocês verem a diferença na abordagem do treinamento de cada um. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre maratona sub 2 horas. Deixa aqui nos comentários se você achou que faz sentido, se você curte. E se você for lá e fizer a meia maratona, depois conta pra gente aqui, porque a gente se gosta muito de saber. Valeu!